Olá, bem-vindo ao canal. E aqui nós vamos aprender hoje a fazer essa carteira, que ela pode ser carteira, ela pode ser uma clutch de mão, ela também pode ser uma bolsa transversal. Essa parte de trás, a gente colocou um plástico, que é onde você pode usar o seu celular. Aqui nós faremos algumas adaptações, porque aqui as argolas estão na lateral. Nós vamos colocar na parte de trás, ok? Medidas e materiais na descrição do vídeo. E vamos lá para o que nós vamos precisar. Material sintético. Vamos usar também o acoplado para dar uma estrutura. E também vamos usar o forro. Aqui nós estamos usando o suede. Você pode usar o que você preferir. Plástico cristal de 20 ou 30. Fica a seu critério, tá? 2 cursores e zíper de metro. O que vamos observar? A medida da nossa carteira. Aqui nós temos já uma pronta. Então, nós vamos tirar a medida, aí como você está vendo no vídeo. Altura por largura. Meça com ela bem esticadinha e anote aí no seu papel. Aqui deu 14 por 21. 14 de altura por 21 de largura. Agora, a gente vai medir o nosso plástico cristal. Sempre também a altura pela largura. Anote aí no seu papel. 21 por 11. A largura é sempre a mesma, ok? Vamos começar desenhando o nosso triângulo base, com as nossas medidas que estão anotadas. 14 de altura por 21 de largura. E aí, você vai fazendo o seu retângulo, com as medidas. Tem que bater tudo certinho, ok? 14 na altura e 21 centímetros na largura. Essa é a nossa base para a nossa carteira. Tudo vai partir dessas medidas. Confira se está tudo batendo certinho para ver se não tem nada fora da medida. Com o nosso retângulo pronto, nós vamos colocar margem de costura. Se você não quiser colocar, tudo bem, só que você vai ter uma perda aí na hora que você fechar a sua peça. Então, vamos lá. Tem duas formas, né, que eu já falei. Medindo com a régua comum ou usando a reguinha de medidas aqui que eu fiz com papelão couro. Tem esse vídeo lá no shorts do YouTube, ok? Vamos usar a nossa reguinha aqui, que já tá pronta, com a caneta rosa para dar um destaque para nossa margem de costura. Essa sobrinha que você tá vendo é a margem de costura pronta. Se você não tiver a régua, você vai usar a sua régua que você tem aí comum, que é a régua de 30 ou de mais centímetros. Marca 7 milímetros de uma ponta a outra e passa uma reta, assim como você tá vendo aí no vídeo. E aí, você também tem a sua margem. Sempre colocando margem em toda a volta. Aonde tiver costura, tem que ter a margem de costura, ok? Por quê? Na hora que você fechar a sua peça, você já calculou essa medida para que não tenha perda de tamanho. E quando terminar, fica nas medidas certinha. Agora, vamos fazer o molde da parte de baixo da nossa peça, a parte de plástico. Sempre a altura pela largura, aquelas anotações que nós fizemos lá no primeiro retângulo. Então, você vai colocar aí certinho 21 centímetros de largura por 11 de altura. E vai fazer um retângulo, como nós fizemos também no primeiro. Fecha todo o seu retângulo bem certinho, bem esquadrado, para ficar tudo bem retinho, ok? E aí, nada fica fora da medida. Deixe o seu esquadro bem certinho, assim como você tá vendo no vídeo. E vamos colocar margem nas laterais e no fundo. A parte de cima, onde vai o zíper, não vai margem de costura, ele vai um acabamento, como você tá vendo. Pega a sua reguinha, faz a margem ou meça 7 milímetros em cada ponta e faça uma reta, como nós já vimos em outros vídeos aqui no canal. Fez a sua margem bem certinha, o que que a gente vai fazer? Cortar o nosso molde. Você pode usar a régua plástica ou usar a régua de metal. Pega o estilete e vai cortando assim como você tá vendo aí no vídeo. Você vai cortar o molde do plástico e também vai cortar o seu molde principal, que é os espelhos da nossa carteira. Como você tá vendo aí, ó, o estilete facilita a nossa vida. Então, mas se você não tiver o estilete, você pode também usar
uma tesoura. Coloque um molde sobre o outro e veja se as medidas estão batendo certinho. O material escolhido para fazer essa carteira foi esse sintético Prada 08. Nós vamos usar esse material para combinar com uma bolsa aqui que nós fizemos para uma cliente, também no mesmo material. Essa é a bolsa Tote, né? Uma bolsa que cabe bastante coisas. Como você pode ver, ela é bem espaçosa por dentro. Então, nós vamos fazer um conjunto com essa bolsa. Temos um pouco mais desse material e vamos aproveitar e fazer aí uma duplinha. Separe o seu sintético do jeito que você tá vendo aí no vídeo. Coloque ele uma sobre o outro, fazendo uma dobra, né? Que a gente já vai cortar os dois espelhos de uma vez só. Separa com o estilete a parte maior e deixe de lado. Estamos usando esse estilete Easy Office, mas se você não tiver o estilete, pode usar uma tesoura ou um cortador circular. Separou, dobrou em duas partes do tamanho exato aí do seu molde. Coloca o pezinho para ele não andar. Você pode usar uma régua de apoio, assim como você tá vendo aí no vídeo. Se você tiver habilidade, nem precisa, só usar direto o seu cortador. Aí, ó, mas vou te mostrar que você pode usar essa régua comum que a gente tem de 30 centímetros. Posiciona certinho a régua, tá? E passa o seu cortador. Se você for usar a tesoura, você vai ter que riscar o material e depois cortar com a tesoura. Ó, posiciona a régua, deixa bem firme, tá? Tem que ter a mão bem firme nesse momento. E passa o estilete. O estilete é ótimo para fazer esses cortes, ok? Último pedacinho aí, ó, no fundo do nosso molde, pega, posiciona a sua régua bem certinha e passa o estilete, finalizando o corte dos espelhos. Temos os espelhos prontos, vamos para o próximo. Como você pode observar, aí no zíper ele tem dois acabamentos. É esse acabamento que a gente vai cortar agora. Como fosse um viés de acabamento, ok? Corte uma tira, pode ter 10 por 2 centímetros. Separe, que a gente vai usar como acabamento do zíper. Já vamos separar o zíper que nós vamos usar. Vamos usar dois aqui nesse caso, o principal e o da parte plástica. Então, você corta o zíper sempre aí passando um pouquinho da medida dos nossos espelhos, como você tá vendo aí no vídeo. O zíper principal, que é onde vai o acabamento, nós vamos deixar um pouquinho menor que os nossos espelhos. Temos 21 centímetros, então nós vamos cortar o nosso zíper com 19 centímetros. Pode cortar, não tenha medo que não vai dar problema. E aí, você vai fazer o seguinte. Pega o zíper e já coloca o cursor. Já passa ele certinho. E a gente vai fazer o acabamento das laterais, agora com aquela tira que nós cortamos. Tá vendo, ó? Pode ser 10 centímetros por 2. Pega uma fita dupla face, coloca nesse pedacinho de tecido aí, de material. E aí, você vai tirar o excesso, aperta bem a fita para que ela fique fácil de sair. Tira a película branca do jeito que você tá vendo aí no vídeo. Aqui a gente vai tirar o excesso para facilitar. Tirou a película branca, o que nós vamos fazer? Como fosse um vinco no nosso material, fazendo um Vzinho. E não esquece de queimar as pontinhas do zíper também. Separou a metade, ó, faz o vinco, que é para facilitar o posicionamento. Dobrou em 2, pega o cantinho do zíper e aperta, e aí ele já vai colar e vai fixar, desse jeito como você tá vendo. Pode tirar o excesso também. Vai fazer a mesma coisa do outro lado. E ele vai ficar assim, ó, já fechadinho, mas ainda nós vamos passar a costura, tanto de um lado como do outro lado. Bora agora cortar os nossos forros. Aqui eu escolhi o suede, tá? Você pode escolher o que você tiver, tricoline, o tecido que você costuma trabalhar. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no sintético lá. Dobrou em 2, o suficiente para que o molde caiba na dobra que nós fizemos. Então, do jeito que você tá vendo aí no vídeo. Dobrou certinho, você vai posicionar o seu molde em cima dessa sua dobra. Separa a parte maior para ficar mais fácil para você cortar, assim como você tá vendo aí no vídeo. A não ser que o seu tecido seja pequeno
e não tenha que fazer essa etapa. Então, corta aí, ó, do jeito que você tá vendo aí, com o estilete, com a tesoura, com o cortador circular. Separa essa parte maior que vai ficar mais fácil pra gente trabalhar. Posicionou lá, dobrado. Pega o molde, coloca também os pezinhos para que ele não ande. E aí você vem com a régua e vai cortando os excessos para ficar tudo na medida bem certinho. Assim como nós fizemos com o sintético. A mesma coisa nós vamos fazer com o acoplado. Esse acoplado, ele é assim conhecido como o acoplado de 2 milímetros. Ele tem uma espuminha fininha, mas ele deixa a peça fofinha, né? A parte do forro. Coloca o seu molde principal, faz a dobra do acoplado, posiciona e vai cortando, assim como você tá vendo aí no vídeo. Ó, a melhor forma de cortar é com a mão deitadinha na mesa. Ó, apoia a mão na mesa e vai passando como se você fosse riscar. Passa o estilete com a mão bem firme, que ele já corta tudo certinho. Desse jeito, você já tem as duas partes prontas. Sintético pronto também, cortado, ó, mesmo tamanho. Agora, a gente vai para a parte do plástico. Temos o nosso molde do plástico, que é um pouquinho mais estreito. Põe em cima do seu plástico, coloca o pezinho, e aí você vai com o seu estilete, mão bem firme, não deixa que ande, que o plástico é danado para escorregar. Põe a régua e passa o estilete, desse jeito que você tá vendo aí no vídeo. Você vai cortar tanto o fundo como as laterais, assim, dessa maneira. Vira para ficar uma posição melhor para você, e aí vai passando o estilete. O plástico é bem facinho de cortar, é mais fácil do que o tecido e o sintético. Então, é só você prestar bem atenção e deixar a mão bem firme que você corta com facilidade. Aí, no plástico, a gente vai fazer os acabamentos com material sintético. Então, nós vamos cortar 2 tiras agora. Pega o seu material, pode ser no vermelho ou pode ser com uma cor que você queira fazer um detalhe também. Nós vamos usar o vermelho mesmo. Pegou uma régua, são 2 tiras de 2 centímetros por 25 centímetros. Então, ao invés de cortar 2 vezes com 2, eu vou cortar uma vez com 4, 4 por 25, e depois eu só separo as 2 tiras, assim como você tá vendo aí no vídeo. Então, ó, fez uma tira com 4, pego a régua e vou lá e separo depois com 2. Eu acho essa maneira mais fácil, tá bom? Depois disso, a gente vem com a fita dupla face. Você pode usar também cola de contato, tá? Fica a seu critério. Tô usando a fita porque assim você vê que tem a possibilidade de usar a fita também. Passou a fita numa tira, passa a fita também na outra tira. Não deixe que a fita ultrapasse o material para que ela não fique aparecendo depois e aí fica feio, fica um trabalho sujo, ok? Coloca certinho, tira o excesso bem bonitinho. Pressiona bem a fita para que ela cole bem aí no seu material. Logo depois, você pode usar a pontinha aí do estilete e puxar a película branca. Ó, tem que estar bem coladinho, que aí ela fica cada vez mais fácil. Puxou a película, o que nós vamos fazer? A mesma coisa que nós fizemos lá no zíper, fazer uma marquinha no meio, ó, fazendo um vinco como se fosse um Vzinho. Ele já vai fazendo uma marquinha, cuidado para não colar igual aí, ó. E aí, fez a marquinha, o que você vai fazer? Posiciona o seu plástico na metade, a metade dessa marquinha aí, ó. E depois você vai vir sobrepondo a outra metade do seu material sintético, fazendo um acabamento, como um viés. O objetivo é o mesmo, ó, tá vendo? Fez o acabamento, aperta bem apertadinho a cola para que ele não escape. E aí, você já tem essa parte pronta. Tira o excesso aí do cantinho, o outro lado também. Ó, vai ficar dessa forma aí, tá vendo? Esse é o fundo da nossa peça. Agora, o que nós vamos fazer? Separa aí a sua outra tira, pega o seu zíper, aquele zíper um pouquinho maior que nós deixamos, né? E aí, a gente vai passar cola de contato. Você pode usar a cola ou pode usar a fita dupla face, fica a seu critério, tá bom? Eu vou usar a cola porque eu prefiro, nessa etapa, usar a cola. Vai passar de um lado, na beiradinha, e vai passar também do outro lado
do seu zíper, assim como você tá vendo aí no vídeo. A cola precisa estar seca, então você dá uns minutinhos aí. Quando ela tiver transparente, meio brilhante, ela já tá apta para ser colada. Pegou o material lá de plástico onde a gente fez o acabamento, também vai passar cola. E depois a gente vai sobrepor em cima do zíper. Enquanto isso, você pega a outra parte do seu viés e tira a película também, que está com a cola, com a fita dupla face. Faz a dobrinha como o outro, só que esse você já vai colando, que vai ser a parte de cima do acabamento do nosso zíper. Você vai ver o resultado lá na frente. Pressiona bem, deixa ele bem bonitinho. E aí você já pode passar também cola de contato de um lado do seu viés. Tudo isso nós vamos usar para fazer o acabamento da parte do zíper, ok? Pegou o seu sintético, vamos colocar a nossa etiqueta no espelho principal, na parte da frente, enquanto o nosso zíper e o viés lá seca a cola. Pega o meio do seu molde, marca onde você quer posicionar a sua etiqueta, assim como você tá vendo aí no vídeo. Observa que você pode pôr a sua etiqueta onde você quiser. Hoje eu escolhi colocar aí no canto direito da nossa peça. Então, eu vou marcar aonde eu quero colocar a minha etiqueta, como você tá vendo aí no vídeo. Pego a etiqueta, essa tem uma medida de 5 centímetros a minha etiqueta. Vou deixar 2 centímetros da lateral e 2 centímetros do fundo e vou fazer uma marcação. Assim como eu fiz no sintético, vou fazer lá no molde também. E já vou deixar essa medida pré-estabelecida no molde. Quando eu for fazer os próximos, eu não preciso ficar medindo. Só usar o molde como um gabarito para marcar a minha etiqueta. Então, ó, 5 centímetros, coloca as furações, onde faz o furinho. Pega um furador e marca lá, ó, aonde você tem que furar. Essa é a sua marcação. Aí, toda vez que você for colocar a etiqueta, é só usar o seu molde como gabarito. E não precisa toda vez ficar medindo. Pegou a etiqueta, uma colinha, essa cola é instantânea, põe pouquinha cola, senão ela espalha e aí estraga o seu material. Com todo cuidado e delicadeza, vai lá e cola em cima da onde você fez as suas marcações. O ideal é que você coloque também um peso, para que ela fixe bem e não saia do lugar. Assim como você tá vendo aí, ó. Deixa ela secar, depois você vai lá e coloca os rebites. Já vou voltar com ela pronta. Ó, ficou dessa maneira, já com rebite. E do jeito que você escolher colocar a sua etiqueta. Pode ser costurada ou colada, fica a seu critério. Já secou o nosso zíper. O que nós vamos fazer? Posicionar o nosso plástico lá na beiradinha do zíper, ó. Bem bonitinho. Sem deixar com que a parte de baixo do zíper apareça embaixo no plástico. Do jeito que você tá vendo aí. Pegou a outra parte? Coloca em cima. Ó, vai colando e já vai fazendo o acabamento do outro lado também. Desse jeito que tá aí no vídeo, ok? Aperta bem para ficar bem firme. E agora a gente vai fazer o quê? Colocar o cursor. Ó, observando aí, ó, separa as duas partes. Pega o seu cursor. Você coloca o cursor da sua escolha, tá? Coloca aí, tira esse excesso aí, essa pontinha que pode atrapalhar. E vai colocar o seu cursor. Desse jeito que você tá vendo. Você pode usar o aparelhinho também de pôr cursor, você que manda. Passou ele retinho, vai lá e passa novamente. E pode deixar ele mais ou menos na metade aí da sua peça. Aí nós temos essas duas partes prontas. Como que a gente vai fazer nossa alça de mão? Pega uma tira de montana e aí você vai fazer um corte de 40 centímetros por 1 centímetro. Essa alça não necessariamente precisa ser feita do mesmo material da peça, tá? Então, nós vamos usar aí uma tira de montana, que ela é no corte a fio e não precisa de acabamento. E a gente vai fazer nossa alcinha de mão. 40 por 1 centímetro, desse jeitinho que você tá vendo aí no vídeo. A gente vai colocar um rebite aí nesse lugar.
Agora, a gente vai cortar a nossa alça transversal. Se você não quiser, pula essa parte, ok? Porque é só para quem quer usar a carteira como bolsa também. Aqui eu não tenho 1,40, o ideal é 1,40. Mas eu vou pegar 2 pedaços de 70 centímetros e vou fazer uma emenda. Então, eu vou cortar 70 por 4 centímetros e vou fazer a nossa dobra. Observa aí no vídeo, ó. Fiz a dobra do material para ficar mais fácil para cortar. E aí, eu tenho 70 centímetros de largura. Dobrado tem 35, né? Então, nós vamos fazer 2 cortes. Um com 8 centímetros nessa mesma dobra e depois a gente separa o mesmo corte em 2. Observa aí, ó. Coloquei 8 centímetros na minha régua e vou fazer o corte principal aí dessa alça. Só que nós precisamos de 2 para dar 1,40 m. Então, agora eu pego esse 8 e corto ao meio, 4 centímetros. E aí, eu já tenho 2 pedaços de 70 por 4. E nós vamos fazer aquela dobrinha, assim, ó, do jeito que você tá vendo, depois de passar a cola de contato. Observa aí, ó. Vamos agora passar cola em toda a nossa alça. Tem que passar ou usar a fita dupla face, tá? Se você tiver um aparelho de fazer alça, você também pode usar o aparelho de fazer alça. Fica aí ao seu critério. Tudo que você estiver vendo aqui no vídeo, se você tiver algum tipo de mudança ou adaptação, você pode usar também aí no seu ateliê. Colocou a cola de contato, depois de seca, nós vamos fazer aquela dobrinha. Primeiro no meio e depois a gente junta as duas partes, do jeito que você tá vendo aí no vídeo, ó. Tá vendo? Se você não tiver a habilidade de fazendo assim já de uma vez, você pode também fazer um risco no meio da sua tira de alça, ó. Você pega uma régua, separa aí, nós temos 4 centímetros, então separa 2 para um lado, 2 para o outro e faz aí uma marcação com uma caneta. E aí, você também pode usar como guia de dobra. Também é uma forma de facilitar, se você não tiver a habilidade de já fazendo a dobra de uma vez só. Desse jeito, ó, você vai fazendo até o final da alça, para que ela já fique coladinha no meio, a metade para um lado, a metade para o outro lado. E aqui nós vamos ter 2 centímetros de largura. Quando fechar, a gente vai ter uma alça de 1 centímetro, do jeito que você tá vendo aí no vídeo. Bom, lembra que nós temos aí suporte de argolas, né? Para sustentar as nossas alças de mão. Então, vamos lá, ó. O que você vai precisar para segurar essa meia argola? Um tirante que nós vamos aqui cortar. Nós temos aí uma meia argola de 1,5 centímetros. Então, nós vamos cortar uma tira, do jeito que você tá vendo aí. Pode ter 10 centímetros por 3 de largura. Separou a sua tira, coloca a fita, essa fita dupla face, como nós fizemos já no acabamentinho lá da outra parte do plástico, ó, desse jeito que você tá vendo aí no vídeo. Aí, você vai fazer o seguinte, ó, dobrar em 2 também, o mesmo esquema que a gente faz lá na hora de dobrar, igual a alça, ó. Dobrou em 2, nós vamos ficar com uma tira de 1,5 centímetros. Só que a gente vai passar uma costura aí, tá bom? Então, reserva e a gente vai levar pra máquina. Desse jeito que você tá vendo, a gente vai pôr a argola. Sustenta a alça de mão e sustenta também a alça transversal. E agora, a gente vai pro passo da máquina de costura, ok? Primeira coisa a se fazer, pega o zíper, aquele que nós colocamos o acabamentinho na lateral. Então, ó, nós vamos passar uma costura de um lado para fixar, né? E aí, não escapar o cursor. E nós vamos costurar também do outro lado, como você tá vendo aí no vídeo. Vai ficar desse jeito, tanto a parte da frente como a parte de trás. E você já pode tirar também os excessos, como você pode ver aí no vídeo, ó. Tira as pontinhas e deixa certinho. E ele vai ficar dessa forma. Vamos pegar o nosso espelho principal, tanto faz o principal como o de trás, esse aqui é o principal. E a gente vai posicionar o nosso zíper, ó, sempre abrindo da direita para a esquerda. Coloca o zíper
e a gente vai passar a costura. Observe que tem que ter a mesma medida no começo e no final, ok? Ó, prende também com o grampinho se você tiver um pouco de dificuldade. Centraliza o zíper e aí você prende ele aí no tecido principal. Lembrando que a parte certa do zíper está virado para a parte certa do material. Prendeu do jeito que você tá vendo aí, ó. Cuidado com o cursor e vai até o final. Veja, observa que tem uma sobrinha lá no final. A mesma sobra do final tem que ser a sobra da frente. Vamos colocar também já a outra parte, a parte de trás. Pega o espelho da parte de trás, posiciona igualmente você fez com a parte da frente, ó. A mesma sobrinha que tem que ter de um lado, tem que ter do outro. E aí, você prende o seu zíper aí no seu espelho principal. Do mesmo jeito que você fez com o espelho da frente. Vai até o final e dá um retrocesso. Vai ficar desse jeito, ó. Nossa peça já tá ganhando corpo. Agora, nós vamos passar a costura naquele tirante que vai segurar as nossas argolas, onde colocaremos a alça de mão e a alça transversal. Passe uma costura de um lado e outra de outro lado. E aí, você vai deixar dessa forma. Parte no meio, divide em 2 pedaços. Coloque uma das metades em uma argola e coloque a outra na outra argola, como você tá vendo aí no vídeo. E aí, reserve. E vamos pegar a nossa parte de plástico e passar a costura na parte de baixo, a parte do plástico. E aí, você vai fixar essa parte de plástico no zíper, assim como você está vendo aí no vídeo. Prendeu? Essa a gente também vai passar uma costura na parte de cima, já fixando também o zíper na parte de cima, assim como você está vendo aí no vídeo. Essa costura está mais rente ao zíper, depois a gente vai passar uma outra costura para fixar na parte de trás da nossa carteira. Nesse momento, nós vamos pegar o nosso tirante com argola e posicionar na parte de trás, assim, ó, como você está vendo aí no vídeo. E aí, para facilitar, a gente vai usar um pouco de cola. Como você tá vendo, eu peguei aí a cola Tec Bond, que é uma cola instantânea. Coloquei na parte de trás, só um pouquinho, não tem necessidade de passar muita cola. E aí, pressiona, você pode usar um grampinho para segurar enquanto ela vai colando. Vai fazer esse procedimento em um tirante e vai fazer no outro também. Assim como você tá vendo aí no vídeo. Agora, a gente vai pegar os nossos tirantes com a argola e a gente vai fazer a colagem, tanto numa ponta como na outra ponta. Você pode deixar um espaço aí de 2 centímetros da borda e colar o primeiro tirante. Do jeito que você tá vendo aí no vídeo, ó. A cola de contato com cuidado para não colocar em excesso, ok? E aí, é necessário que você coloque algo para ficar fazendo pressão. Ou um grampinho, ou alguma coisa para fazer peso em cima do tirante. Ó, desse jeito, coloca um grampinho que ele vai fazer a colagem. Do jeito que você fez nessa parte, a gente vai fazer no outro canto. A mesma coisa. Um pouquinho de cola, 2 centímetros assim, ó, da borda. Posiciona o seu tirante, coloca a cola e põe algo para segurar, pressionar até que ele fique fixado. Agora, a gente vai fazer a etapa de colocar o forro e o acoplado. Então, você vai pegar aí seu forro e o acoplado. A mesma coisa que você faz para colocar o forro, só que ao invés de você pôr só o forro, você já põe o forro e o acoplado. Forro por baixo, e aí o seu estruturador por cima, do jeito que você tá vendo aí no vídeo. Posiciona ao contrário do zíper e passa a costura. Mesmo jeito que você coloca forro nas suas peças. A diferença é que são 2 camadas apenas. E sempre vem primeiro o forro, depois o estruturador. Ó, do jeito que você tá vendo aí. A parte de cima que tá à mostra é o acoplado. A parte de baixo é o forro, tá bom?
muda aí o cursor para ficar melhor para você costurar e passa a costura até o final. Pode dar um retrocesso. Vai ficar desse jeito, ó, forro, vai ficar um sanduíche, forro, acoplado e material sintético. E aí você arruma bem certinho pra gente poder rebater essa costura na parte de cima. E aí fica bem bonito o acabamento. Não deixa sobrar embaixo, pra não atrapalhar na hora de abertura do zíper. Passa certinho aí, ó, coloca o seu material tudo em ordem e vai fazendo a costura de pesponto na parte superior, que a gente chama de rebater a costura, até o final e pode dar um pequeno retrocesso. Desse jeito, ela vai ficar bem bonita. Vamos fazer o mesmo processo do outro lado do nosso material principal, que é a parte de cima do zíper. Então, a ordem é forro acoplado e prende na parte de trás do zíper. Desse jeito que você tá vendo. Alinha bem certinho os dois para ficar bem retinho. Passa a costura. Usa o pé calcador sendo um limitador lá no seu zíper, que aí ele não fica com a costura torta. Dá um pequeno retrocesso e vai ficar dessa forma. Puxa a parte principal do material e faz aí a costura de pesponto na parte superior, que é a costura, né, que a gente faz para rebater, para ficar alinhado e assentado o acabamento. Fica bonito e quando você termina a peça, ela deixa a peça mais bonita, mais assentada, com melhor acabamento, do jeito que você tá vendo aí, ó. Vai ficar desse jeito. O zíper já tá fixo e tudo certinho. Tanto um lado quanto o outro já tá bem certinho. E vamos aí para a nossa próxima etapa, colocar o plástico. Na parte de trás do material, posicione o seu plástico do jeito que ele tá aí, ó. As nossas meia argolas está fixada já com cola. Mas aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou descer um pouquinho o plástico, 1 centímetro além do nosso limite do material principal. Por que que a gente vai fazer isso? Na verdade, lá na modelagem já teria que ter feito não com 11, mas com 10. Por quê? Por causa da meia argola que ocupou aí um espaço considerável. Então, nós vamos tirar aqui, ó, na parte inferior, 1 centímetro da parte do plástico. Então, você desce o plástico passando 1 centímetro para baixo. E aí, depois você vai eliminar esse excesso, tá? Prende com a costura, para você ver como vai ficar. Prende também os lados, fazendo uma costurinha aí de fixação, uma costurinha de segurança, como você tá vendo aí no vídeo. E também você vai já prendendo o acoplado. Deixa a parte do forro livre, tá? Não costura a parte do forro. O acoplado você já pode prender junto com o plástico e o material principal, ok? Nessa hora, você já vai fixar a parte das argolas, lá em cima, aonde a gente colocou o acabamento das argolas. Passa uma costura inteira até o final, fixando tanto o material plástico como também as argolas. Como você vai ver aí no vídeo, ó, tá tudo presinho, certinho. Bem no lugar onde está o tirante da argola, a gente vai fazer uma pequena costura com retrocesso, em cima da outra costura do acabamento. Lembra que nós fizemos já uma primeira costura? Você repete a mesma linha daquela costura e prende o seu tirante aí, ó. Então, ele vai ficar com 2 costuras, embaixo e em cima. Corta os excessos e queima as pontas com isqueiro, para ficar tudo bem seguro. A gente vai tirar aquele excesso, aquela sobrinha de plástico, ó. Corta mais ou menos 1 centímetro que passou. Deixa tudo rente, como você tá vendo aí no vídeo. E nesse momento, nós vamos fechar a nossa peça. Antes de fechar, você vai pegar o material principal da frente e prender no acoplado, fazendo uma costurinha de segurança nas laterais. Costurando de um lado e de outro. E aí, ela vai ficar presa pra gente poder fechar toda a peça. Vamos posicionar a nossa peça aí, forro com forro. Os lados direito
olhando para o lado direito, como você tá vendo. Coloque 2 grampinhos aí se você preferir. Sempre vamos começar a nossa costura pelo lado do sintético, tá bom? E aí você põe a linha aí certinho, ponta com ponta. E aí você observa bem se tá tudo batendo certinho. E aí começa a costurar pela parte de baixo, sempre a parte do material sintético. Se preferir, coloque grampinhos assim. Passe uma costura, nossa margem é sempre 7 milímetros, um pouquinho a mais que um pezinho de máquina. Vai, passa a costura nela toda. Quando terminar o sintético, dá 2 retrocessos nessa pontinha do zíper e desce até o forro. Vai até lá embaixo, quando chegar lá embaixo, quando faltar 7 milímetros, você faz a curvinha, a voltinha e faz um L. E aí, você dá um retrocesso, desse jeito que você viu aí no vídeo. Nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado, para fazer o fechamento. Posiciona aí, ó, certinho a pontinha do sintético, onde começa o zíper. E aí, lá embaixo, você coloca na máquina a ponta do material, tudo bem um em cima do outro. E vai fazendo a costura até lá embaixo. Dá um retrocessinho aí perto do zíper. E pega o material do forro e vai até o final. Bem assim como você tá vendo, ó. Quando faltar menos de 1 centímetro, você levanta o pezinho calcador, vira e dá o retrocesso. Vai ficar um vão embaixo para que a gente possa desvirar a nossa peça. Fecha a última parte, que é a parte do fundo da nossa carteira. Faz a costura, inicia sempre com retrocesso e no final também dá um retrocesso e garante a costura. Tira as pontinhas de linha, tira todos os excessos. Você veja também aí, ó, que ficou o lugar pra gente desvirar a nossa peça. Agora, a gente vai fazer a costura da nossa alça. Lembra que eu fiz a alça em 2 pedaços, né, de 70 centímetros. Porque eu não tinha 1,40 m, mas você vai fazer com 1,40 m, um pedaço inteiro. Então, fizemos a dobra com a cola de contato e agora a gente dobra mais uma vez, do jeito que você tá vendo no vídeo, e ela vai ficar com 1 centímetro. Essa alça é a alça beijada, porque um lado encosta no outro, ó. E aí, você vai fazendo toda a costura, costurando toda ela até o final. Faça a costura rente até o final. Quando chegar lá embaixo, você vai virar, daí uns 2 a 3 pontinhos e costurar a outra parte aí, ó, a outra linha, desse jeito que você viu aí no vídeo. As 2 partes ficam bem costuradinhas. Com um quadrinho, ó, de 1 centímetro, a gente vai fazer uma emenda dos 2 lados da alça. Prende de um lado o quadro, dá alguns pontinhos e retrocesso. E a gente vai prender tanto de um quanto do outro lado, fazendo uma alça única. Então, faz a costurinha aí e prendeu um lado. Agora, a gente vai pegar o outro lado da nossa alça e prender na outra parte do nosso quadrinho. Desse jeito que você tá vendo aí no vídeo. Tá vendo? Se nós não tivéssemos uma emenda, essa etapa já seria pulada, ok? Então, faça com 1,40 m e aí você não tem que fazer emenda alguma. Prende aí o quadrinho novamente, com 2 a 3 pontinhos, virou, sobe, mais 2 a 3 pontinhos e retrocesso. E aí, a gente vai ter uma alça de 1,40 m. Agora, nós vamos colocar os reguladores, tirar as pontinhas de linha, para terminar a nossa alça. Passa o regulador. Esse regulador vai te dar a possibilidade de aumentar e diminuir, né, o tamanho da sua alça. Passou o regulador, aí você põe o mosquetão, puxa a ponta e passa por dentro do regulador. Dessa forma, igual a gente faz com todas as alças que vai regulador, que vai essa regulagem, ok? Dá um pouquinho de trabalho, mas é só ter um pouquinho de paciência que dá tudo certo. Puxa a pontinha, dá um retrocesso para prender
E essa parte do regulador e esse lado da alça já está pronto. Desse jeito. Ó, acelerei um pouquinho só para você ver, quanto mais você mexer no regulador, mais a sua alça ganha tamanhos diferentes. Agora a gente vai fazer o outro lado, a outra ponta da nossa alça. Pega o seu mosquetão, coloque lá na ponta da alça, passa bem certinho, faz uma dobrinha e aí você passa a costura também com retrocesso. Passa uma costura, sobe 2 a 3 pontinhos, desce um pouquinho, passa a costura e retrocesso. Ele fica seguro, tá? Essa alça não vai carregar peso, então fica tranquila que é o suficiente para uma alça desse porte e uma bolsa desse porte que é pequeno. É uma bolsa para você levar apenas o celular, cartão, alguma coisinha simples. Agora vamos desvirar a nossa peça e ver como que vai ficar o resultado dela. Com a nossa alça pronta, vamos usar aí um aquecedor para deixar ele mais molinho, mais fácil para desvirar. Se você não tiver um aquecedor, você pode usar um secador de cabelo. Não necessariamente é obrigatório, tá? Ele só vai facilitar, mas dá para desvirar sem aquecer. Joga o arzinho quente lá com todo cuidado, com muita delicadeza, e aí você vai deixar ela um pouco mais maleável, para que a gente possa começar a desvirar nossa peça. Nesse momento não precisa de pressa, viu? Devagarzinho também chega. Pega o seu polegar, coloca na ponta e vai empurrando com a ponta do dedo. Já vai trazendo o seu forro e ela vai começando a dar sinais aí, ó, de vida, né? E aí você vai apertando os cantinhos, aquece mais um pouquinho, ela vai ficar mais molinha. Pega com a sua mão, enfia dentro da parte interior da sua bolsa, com os seus dedos, vai empurrando os cantinhos. Depois você vai precisar de uma ferramenta para colocar essas pontas mais para fora. E aí você pode usar uma chave de fenda, uma caneta, que também vai facilitar, do jeito que você está vendo aí no vídeo. Após aquecer mais um pouco, você pega a chave com todo o cuidado do mundo. Pode ser com o lado oposto também, ó. Vai empurrando e vai fazendo o bico, a ponta da sua carteira. Mas é com maior cuidado, com todo carinho, viu? Senão você fura a sua peça. E se você furar a sua peça na altura do campeonato, você simplesmente está com a peça perdida. Então vai devagarzinho. E aí ela vai saindo, as pontinhas de linha que vai ficando depois você vai tirar, vai queimar para não ficar nada exposto, nada feio. Agora você vai lá na parte do zíper, onde é o acabamento, em cima, com a ponta da chave também você vai trazendo ele para fora, ó, assim como você está vendo aí no vídeo. Ela vai saindo o acabamento, ó, bem bonitinho, com toda a paciência e calma. Vai acertando todas as costuras, amaciando, tudo organizado. Depois que você fizer toda essa parte, tira as pontinhas de linha e queima, tá? Não deixa nada com essas pontas de linha pendurada. Põe aí o forro bem posicionado pro lado de dentro. Depois a gente vai fechar o forro. Não esquece de fechar o forro, hein? Vira e mexe eu esqueço, viu? Olha como ela fica. Fechou a carteira, ela ficou perfeita e bem fofinha, bem acolchoada. Então, ó, vamos tirando as pontinhas de linha. Vamos ver como essa peça vai ficar com a alça de mão, com a alça também de transversal. Ó, o aquecedor vai tirar os amassados do plástico, tá? Então, vai ficar melhor ainda. E não esqueça de fechar o fundo da sua peça, tá? Acerta aí as pontinhas para ficar tudo perfeito, tudo bem alinhado, com a maior qualidade e acabamento possível aí na sua costura. Esses arremates são primordiais, tá? Para a peça ficar bonita e limpa. Então, queimou as pontinhas aí, ó. Não corre o risco de desfiar. Sua carteira tá pronta. Se for só carteira, terminamos por aqui. Mas como nós fizemos a parte das argolas, né? Do suporte de argolas, a gente vai colocar agora a nossa alça transversal, que é essa que nós estamos usando. Aí que você tá vendo.
Olha só, essa alça te possibilita passar a bolsa pelos ombros, né? E ficar fácil para você transportar no dia a dia. Última etapa é a nossa alça de mão. Vamos lá? Aquela tira que você cortou de montana, 40 por 1 centímetro, você vai pegar um mosquetão, passar por um lado da sua tira, assim como você tá vendo aí no vídeo. A montana não precisa de acabamento, porque é no corte a fio. Ó, 2 centímetros puxou, vem com a parte superior e encaixa. Pode ser por dentro ou pode ser por cima. Vamos deixar assim como está. Vai pegar o alicate furador. No primeiro furo do seu alicate, na primeira largura, você vai fazer um furo nessas camadas aí, como você está vendo. E aí, você vai colocar um rebite. Esse rebite é de número 2. Tá vendo? Ele ficou assim, bem certinho. Tem acabamento de um lado e do outro. Vai passar lá no balancinho e vai dar a pressão no seu rebite. E a sua alça está pronta. Então, você tem a opção de levar ela assim, como alça de mão, ó. Fica fácil para você transportar, ela não cai. Pode usar como carteira, assim, ó, sem alça nenhuma. Aí, você também tem a opção de usar na alça transversal, que aí você coloca sobre os ombros, passa pelo pescoço, que é aquela maneira que a gente costuma usar bastante. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Me fala se você gostou dessa ideia, dessas técnicas que nós aprendemos aqui hoje. Não deixa de curtir, deixar o seu comentário, faça a sua inscrição, deixa aí, aciona o sininho para chegar as novidades para você. Se você quiser ver mais o nosso dia a dia, em tempo assim real, né? Dia após dia, vai lá nos stories do Instagram. Na descrição desse vídeo tem um link que vai direcionar você para lá. E lá você vê mais o nosso dia a dia, as coisas que acontecem, as coisas que nós estamos produzindo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Beijos!